Israel bombardeia pelo segundo dia consecutivo o maior campo de refugiados da faixa de Gaza. A ONU já denunciou o que diz ser uma nova atrocidade. Irão ameaça entrar na guerra entre Israel e o Hamas se não houver cessar-fogo. Turquia receia espiral de violência na região. Rússia lança ataques numa centena de localidades ucranianas. Emmanuel Macron, no Cazaquistão, procura reforçar os laços e congratula-se pelo não apoio da Astana à invasão da Ucrânia pela Rússia. As autoridades de Gaza confirmaram que o maior campo de refugiados da região foi bombardeado pelo segundo dia consecutivo. O governo do Hamas diz que Israel atacou edifícios residenciais no campo de Jabalia, no norte de Gaza, com muitas vítimas. Receia-se que centenas de pessoas estejam soterradas sob os escombros. A ONU já classificou este novo ataque como uma atrocidade. O Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas, elevou o número de mortos em Gaza para perto de 8.800. A organização denunciou um massacre israelita hediondo no campo de refugiados, depois de enormes explosões terem provocado dezenas de mortos na terça-feira. O Hamas diz também que 16 hospitais em Gaza deixaram de funcionar. O exército israelita reconheceu a morte de 7 reféns civis. Além disso, Israel perdeu 13 soldados mortos em operações terrestres em Gaza, vários deles quando o veículo onde seguiam foi atingido por um rocket. O Irão ameaçou intervir no conflito de Israel com o Hamas se um cessar-fogo não for alcançado em breve. Isto foi afirmado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, durante uma visita à Turquia. O diplomata acrescentou que toda a região é a sua casa. O chefe da diplomacia da Turquia, Hakan Fidan, manifestou preocupação por uma possível propagação do conflito à Síria e ao resto da região. Ülkemizde ağırlamak. Şimdi coğrafi olarak çatışmaların yaygınlaşmasına ilişkin endişelerimiz var. Bunu İranlı kardeşimizle de konuştuk ve kendisi de az önce konuşmalarında söylediler. Bölgedeki başka silahlı unsurların eğer şartlar değişmese çatışmaya müdahil olabileceklerine ilişkin güçlü emareler olduğunu kendisi de paylaştı. Şimdi böyle bir gerçeklik karşısında ateşkes ve barış her zamankinden daha elzem bir duruma gelmiş durumda. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse estar horrorizado com o elevado número de vítimas após o ataque de Israel ao campo de refugiados de Jabalia e sublinhou que a proteção dos civis não é apenas uma obrigação moral, mas também uma obrigação legal. Na celebração do Ângelus, o Papa Francisco exortou a multidão a não esquecer os conflitos na Ucrânia, em Israel e nos territórios palestinianos. Não dimentichiamo Palestina, não dimentichiamo. Pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, alguns palestinianos poderão sair da faixa de Gaza em direção ao Egito pelo posto fronteiriço de Rafah. Mas a passagem apenas foi autorizada a palestinianos com dupla nacionalidade, bem como estrangeiros que tinham ficado bloqueados no enclave depois do Egito ter fechado as fronteiras, na sequência do ataque do Hamas contra Israel a 7 de outubro. Esta quarta-feira também foi autorizada a entrada na faixa de Gaza a dezenas de ambulâncias para transportar palestinianos feridos nos bombardeamentos israelitas para hospitais egípcios. Segundo as autoridades em Gaza, os ataques israelitas já fizeram mais de 8.500 mortos e mais de 21.000 feridos. Dezenas de estrelas de David surgiram pintadas em azul em muros de edifícios de Paris. França tem assistido a um aumento no número de atos antissemitas desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, com mais de 800 ocorrências registadas desde 7 de outubro. O problema também tem eco na internet, com um forte aumento no número de mensagens que glorificam o terrorismo ou promovem o ódio contra os judeus e contra Israel. C'est évidemment absolument inacceptable, donc on laisse encore quelques heures à ces plateformes pour répondre aux demandes de retrait de contenu et d'identification des auteurs de la part de la police. Do outro lado do Atlântico, em Nova Iorque, a governadora Kathy Hochul anunciou medidas para proteger estudantes em campos universitários, na sequência de um recrudescimento nos crimes de ódio, em particular antissemitas. Let me restate in the strongest of words.
Every single New Yorker has a right to feel safe and to be safe as they go about their daily lives, and we must accept nothing less. Em Espanha, a Federação de Comunidades Judaicas diz-se preocupada com o aumento do número de mensagens que têm aparecido na internet, em particular nas redes sociais, a estigmatizar os judeus. Existe preocupación muchísima. Que lo que ha ocurrido en 8 días, en 9 días del conflicto, hacía años que no ocurrían en nuestro país. A guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza tem provocado não apenas um recrudescimento nos crimes de ódio, mas também nos protestos por todo o mundo em apoio a um dos lados do conflito ou simplesmente a exigir o fim das hostilidades. No espaço de 24 horas, mais de uma centena de localidades ucranianas atingidas por tiros de artilharia. Kiev declara que é o ataque de maior dimensão desde o início do ano e que Moscou está claramente a tentar ganhar um novo impulso, sobretudo em Bakhmut. Сьогодні зранку. Якщо штурмові дії, то ні, а так іменно то кожного ранку, кожного дня з ними перестрілка в нас іде. Доброго ранку бажаємо кожному, вони нам, ми їм. І якось так. Багато їх, да? Багато. Надоїли вони вже, і правда. Ataque a uma refinaria de petróleo em Kremenchuk, no centro do país, provocou um incêndio que levou várias horas a controlar. O exército ucraniano diz ter abatido cerca de 2 dezenas de drones russos durante a noite. Emmanuel Macron está em Astana à procura de um reforço da parceria entre França e o Cazaquistão, fornecedor de petróleo bruto aos países europeus e elo importante na nova rota comercial China-Europa. Para o chefe de Estado cazaque, França é um parceiro-chave e confiável na União Europeia. Para o presidente francês é preciso acelerar o processo também devido à instabilidade no mundo. En effet, nous avons des profondes convergences et ces convergences se tiennent dans un moment du monde que vous avez rappelé, qui est fait de beaucoup de crises et de déséquilibres. Macron congratulou-se com o facto do país se ter recusado a alinhar com Moscou no que toca à invasão em larga escala da Ucrânia. Depois do Cazaquistão, Macron parte para o Uzbequistão, segunda parte de uma viagem que pretende reforçar os laços económicos com os 2 principais fornecedores de urânio da Ásia Central. De visita à Sérvia, a presidente da Comissão Europeia apelou ao reconhecimento oficial do Kosovo, propondo um reforço dos apoios financeiros a Belgrado ao longo da próxima década. Ursula von der Leyen salientou que a normalização das relações entre ambos os países é condição essencial para a adesão à União Europeia. It is about the implementation of the Ohrid Agreement. This Ohrid Agreement foresees various steps, which include, for example, the recognition of documents and institutions by Serbia. And this, on the other hand, goes along with the establishment of the Association of Serb-majority municipalities. This has to be delivered by Kosovo. E, no entanto, o presidente sérvio optou por não refriar as críticas. Mi znamo što su naše obaveze iz dijaloga i te svoje obaveze smo spremni da ispunimo. Imali smo mi sve papire koje je samo trebalo poštovati, dakle i principe usvojene, 4 dokumenta koje se odnose na zajednicu srpskih opština. Nijedan nije primenjen. O impasse nas relações entre a Sérvia e o Kosovo tem degenerado em incidentes recentes que já provocaram vítimas mortais. A visita de von der Leyen a esta região prossegue na Bósnia. O presidente da Sérvia dissolveu o Parlamento e anunciou novas eleições para 17 de dezembro, as terceiras em quase 4 anos. Aleksandar Vučić, que foi reeleito para um segundo mandato há cerca de 1 ano e meio, quer ver a sua posição reforçada.
Numa comunicação ao país após o anúncio, disse que os tempos são difíceis para o mundo inteiro e que a unidade é necessária para a preservação dos interesses nacionais da Sérvia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai acolher o homólogo chinês Xi Jinping em São Francisco. O encontro na segunda semana de novembro decorre no âmbito da Cimeira da APEC, a Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Os líderes das duas maiores economias do mundo, protagonistas de um braço de ferro comercial, atravessam um contexto particularmente tenso, tendo muito por debater, desde os laços entre Pequim e Moscou, o futuro de Taiwan e o conflito que opõe Israel ao Hamas. Os nova-iorquinos entraram mais uma vez na noite deste 31 de outubro no espírito do Dia das Bruxas e as ruas da metrópole norte-americana encheram-se de esqueletos, vampiros, zombies e fantasmas por ocasião do 50º aniversário do desfile anual do Halloween. Apesar do ambiente festivo, as celebrações decorreram sob um olhar particularmente atento das autoridades depois dos episódios de tensão registados em Nova Iorque, com vários confrontos durante manifestações motivadas pelo conflito no Médio Oriente, que levaram ao reforço do nível de alerta. O Dia das Bruxas é também cada vez mais celebrado na Europa, mas é na Irlanda do Norte onde decorrem normalmente as maiores festividades. Mais de 100 mil pessoas participaram na atmosfera assustadora do Festival de Halloween de Londonderry, que dura 4 dias e inclui iluminações de rua, espetáculos aéreos, pirotecnia e música.